Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Jorge Rato, do PMDB. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Eu que agradeço, Jorge. Eu sempre fico muito feliz quando vem a TV, porque a gente pode estar contatando, né, os munícipes, os cidadãos, e isso é muito importante. Prazer recebê-lo aqui, deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória política. Antes do programa conversávamos aqui, 7 mandatos de vereador na Câmara Municipal em São Paulo? 7 mandatos, são 28 anos, porque foram todos consecutivos, logicamente. Esses mandatos me honrou muito, ser um vereador de uma grande cidade, aliás a maior cidade do Hemisfério Sul, São Paulo, que tem muitos problemas, e a gente ficou aí batalhando nessa grande cidade. Sim. Vamos falar do salto da vereança para o Parlamento Paulista, o Palácio 9 de Julho. Qual é a dificuldade, o maior desafio que é ampliar os horizontes para além do município de São Paulo, ou seja, os 645 municípios paulistas? Jorge, você bem falou, a gente ampliou, e é verdade. Ser vereador em São Paulo, na verdade, é um deputado municipal, né? E agora a gente é do estado inteiro. A gente vai legislar sobre toda a cidade, são 640 municípios, desse grande estado, que é o mais forte da União. É uma missão muito importante, e eu quero corresponder aos anseios do meu eleitorado, dos meus eleitores, e também à população. Deputado, projetos que o senhor apontou à Câmara Municipal, ao Palácio Anchieta, mas que podem servir como uma luva para outros municípios do estado de São Paulo. Eu vou pegar o da lei seca, por exemplo. É verdade. A gente, como vereador de São Paulo, a gente sempre percebia, tinha noção explícita de que qualquer projeto, qualquer medida que se tome em São Paulo, ela repercute como caixa de ressonância, não só para a grande metrópole de São Paulo, a região metropolitana, mas também repercute para a cidade do interior, e não só do estado, para o Brasil inteiro. Sim. Essa lei, a lei seca que controla a bebida alcoólica, a lei do fechamento dos bares, essa lei que nós fizemos e foi seguida por várias cidades, inclusive Diadema. Diadema conseguiu diminuir mais de 80% da violência, com uma lei muito simples. Ela controla o fechamento dos bares, controla a ingestão da bebida alcoólica, evita acidentes, evita assassinato, evita atropelamento, evita desagregação familiar, que eu acho mais importante, porque o indivíduo que bebe durante a madrugada, pelos bares, ou mesmo durante o dia, ele chega em casa espancando, que na maior parte das vezes são pessoas que bebem a noite inteira. E chega em casa espancando crianças, espancando os filhos, os parentes, as mães, e também depredando orelhões, depredando os bens públicos. Então, essa lei é uma lei simples, mas tem um alcance social, um alcance da segurança pública, alcance de todos os níveis, né? Inclusive de economizar recursos do SUS, economizar recursos fundamentais para outras doenças. Deputado, conte uma curiosidade aí, como nasceu essa lei. O senhor é médico, já trabalhou na Santa Casa e tem experiência dos traumas causados pelos acidentes de trânsito, muitos provocados por conta do alcoolismo. É verdade, eu trabalhei no maior pronto-socorro dessa cidade, que é o PS da Santa Casa. Eu me formei lá. Eu sou cirurgião geral e fiz depois cirurgia pediátrica. Mas a gente ficou muito tempo no pronto-socorro, recebendo esses pacientes. E a gente, de onde vim, ou de onde provém, sempre, a maior parte desses indivíduos é um menor, é uma mulher, uma esposa, é um indivíduo que bebeu, bateu a cabeça no para-brisa, num acidente de carro, ou um atropelado, um esfaqueado, um baleado. Sempre provinha de quê? Do problema do boteco, ingestão de bebida alcoólica, e que danifica os bens públicos, danifica as propriedades, o carro, a casa e outras coisas mais, vêm de onde? Geralmente desses botecos. Aí que nasceu essa lei. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para que os médicos, todos os recursos que têm, recursos de aparelhamento, UTIs, ultramoderno. Nós tínhamos lá uma retaguarda muito grande na Santa Casa, um dos melhores pronto-socorro, ao lado do HC, do Hospital São Paulo. Infelizmente, às vezes, a gente não conseguia salvar as pessoas. E geralmente jovens, Sim. Jovens que saem traumatizados. Bebem, por exemplo, numa loja de conveniência, num posto de gasolina ou no boteco, saem fazendo racha. E lá eles ficam, quando vão PS, mas muitos deles morrem.
ou vão direto para o IML. Então, é uma coisa muito triste, Jorge, que eu acabei idealizando essa lei, que não é comum, ou melhor, não é novidade. Essa lei existe em Tóquio, existe em Moscou, existe em Roma, em Paris, em Nova York, que adotou a tolerância zero, né? Que eu acho extremamente importante que a gente possa, inclusive, adotar em São Paulo. Sim. O senhor deve ter recebido o aplauso de muitas famílias partidas aí por conta dos traumas causados de acidentes provocados pelo álcool, mas também críticas, comerciantes. Como é que é conviver com esse tipo de cobrança? Nós demoramos muitos anos para aprovar essa lei. Eu fui para debates, né, audiências públicas, nós tive muita gente, uma deputada que era do meu partido, foi contra, ela é uma âncora, na verdade, né? Ela deixou de ser âncora num debate que eu estive, e ela foi a favor das pessoas que eram contrárias a essa lei. Eu e o doutor Angerami, que é um delegado de polícia, contra 6, 7 num debate. E a gente sofreu muito. A gente também teve apoio, né? Nós tivemos apoio de uma parte da mídia. Sim. Nós sabemos que a mídia, em geral, ela vive de pressões também, como o parlamentar, e contrariar a Ambev não é fácil, porque você fere interesses econômicos, mas como médico, como vereador, como cidadão, eu tinha a obrigação de estar lutando. Então, eu perdia uma batalha, ganhava outra, perdia mais 5 batalhas, ganhava meia batalha, e a gente conseguiu aprovar essa lei, que foi seguida por várias cidades do país e está diminuindo bastante a violência. Agora, essa lei, ela quando é aplicada, quanto mais cedo é melhor. Eu lembro, por exemplo, de Hortolândia, que seguiu essa lei, tinha 33 assassinatos mês. Sim. O prefeito decretou o fechamento às 9 horas da noite. Às 9 horas? 9 horas. Hortolândia fica junto a Campinas. Sim. E aí o que aconteceu? Caiu a 0. De 33 simples meses, fechamento dos estabelecimentos. Simples fechamento do bar. Às 9 era o suficiente para as pessoas voltarem para casa. Voltar mais casa e não ficava cometendo crime por motivos fúteis, porque o indivíduo bebe um pouquinho e acabam atropelando, acaba acidentando, baleando, esfaqueando, ou sendo esfaqueado ou atropelado. Então, essa lei eu acho maravilhosa. Ela, quando aplicada, ela economiza recursos fundamentais do SUS, faz com que os médicos possam atender outras patologias. A gente sabe que os hospitais pronto-socorro estão abarrotados, não tem vaga, estão em fila, enfileirado, pessoas humildes principalmente, né? Nós perdemos vidas de jovens. Sim. E não só o pronto-socorro, hospitais, mas a polícia também. Porque a polícia vai cuidar de casos de um indivíduo que é um primário, sim, é um cidadão que não tem nenhuma passagem, como aconteceu, por exemplo, lá em Bertioga, em Aí Carvalho, é um bairro de Bertioga, um irmão matou o outro porque os dois estavam bebendo, na madrugada, um pegou um porrete e massacrou o irmão. À medida que a bebedeira ia passando, lá por volta das 6 horas, 7 horas da manhã, ele começou a chorar de arrependimento. Ele é primário, do que fez. Ele é trabalhador e começou a arrepender porque o álcool é uma droga oficializada, diferente das outras, mas também mata, infelizmente. Então, eu acredito que a polícia, ao invés de ficar em casos, atrás desses casos, podia estar em casos de passionais, investigação, de apuração, e ajudar muito a nós termos aquilo que é importante, o direito de ir e vir, o direito à segurança. O senhor fala também da defesa da vida, defesa da vida, como o senhor é médico, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, apontando o alcance de uma lei como essa. Dá para se medir o quanto é possível poupar de vida? O senhor falou dos 33 casos que aconteciam por ano em Olambra, né? Hortolândia, perdão. Então, numa cidade como São Paulo, é possível se quantificar e a efetividade da lei, ou seja, o simples fechamento dos bares, houve uma redução significativa nas ocorrências, não digo só assassinatos e acidentes de trânsito, mas as ocorrências, as desinteligências, deputado. Tinha um delegado chamado Dr. Tanganelli e também o capitão Marco Antônio, que eles resolveram, junto com a subprefeitura do Tatuapé, fazer lá, cercar a Praça Silvio Romero. Sim. Lá existia uma presença de mais de 2.000 pessoas, drogando, fazendo barulho, perturbando todo o entorno, não deixando crianças escolares, adolescentes, dormir para ir à escola no dia seguinte. Trabalhadores não podiam dormir para trabalhar no dia seguinte, porque era uma bagunça geral. Como aconteceu também em Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eu fui lá pessoalmente, né, logo depois que eu aprovei a lei.
lá nós tivemos uma diminuição também de toda essa desordem pública. E aqui na Silvio Romero não foi diferente. Houve uma queda muito grande de assaltos, porque o indivíduo deixa os carros nas ruas, não tem estacionamento, Sim. e acabam as pessoas assaltando, levam para o Paraguai, ou para a Bolívia, ou para outros lugares, vende, compra droga e vai ampliando mais a violência. Movimenta o mercado. E o doutor Tanganelli, mais o capitão Marco Antônio, com essa força-tarefa, houve uma diminuição muito grande da incidência de assalto de carro, brigas, diminuiu a sobrecarga nas delegacias, enfim, isso é um exemplo local, pontual, aqui em São Paulo. Mas traduzindo essa lei em termos de recursos, um mês que houve um controle através da fiscalização pelo bafômetro, nós, na saída de botecos, nós economizamos para fazer 2 hospitais. E hospitais? 2 hospitais aqui de 250 leitos. O dinheiro que se economiza é um dado que estatístico, né, que a gente tem uma previsão, só economizando em termos de acidentes, porque esses pacientes são caríssimos. Para você ter ideia, Sim. chega um paciente no pronto-socorro, um acidentado desse tipo aí, ele ocupa necessita leito de uma cirúrgico. UTI. A cirurgia é muito cara porque você gasta muito materiais, UTIs ficam longo tempo, e quando essas pessoas não ficam paraplégicos, tetraplégicos, e que dão trabalho para os familiares depois da alta. Sim. Então, eu acho que uma economia muito grande, e você tira daqueles que tem mais possibilidade de ajudar o país, de jovens, né? De 15 a 30 anos. Esses números o senhor já colocou na prancheta e já apresentou para gestores públicos, eu digo prefeitos que ainda são refratários a uma lei como essa, porque acreditam que a cidade que sobrevive do turismo precisa manter o comércio aberto, muitas vezes até horas da noite. Eu acho que esses dados, inclusive, foi divulgado na imprensa, eu colhi, inclusive, na imprensa. A gente tem dados estatísticos do Instituto da Violência também, mas uma cidade que tem uma vocação para o turismo, que é São Paulo, para o trabalho. Nós temos o turismo econômico e o turismo de negócios, normal. Né? O econômico é um negócio, né, Jorge? Tá. Que atrai pessoas para vir fazer compras aqui na Zé Paulino, no Brás e outros lugares, Santa Efigênia. Agora, uma cidade que é violenta afugenta todos esses turistas econômicos e os turistas normais. A cidade perde também. Então, o prejuízo é imenso. Você não imagina quanto se perde. Um caso de violência que tenha grande repercussão na mídia afasta a clientela de um bairro, por exemplo. Com certeza. Por exemplo, você vê algo de uma chacina. Nós tivemos esse final de semana várias chacinas aqui na Zona Sul, nós tivemos na Zona Norte. Quer dizer, isso vai dando uma imagem muito ruim, que São Paulo é violenta igual Rio de Janeiro. Sim. Quer dizer, aí todos nós perdemos. Deputado, o senhor está no estado de São Paulo, mas o Brasil é o país do jeitinho. Como é que o senhor vê o fechamento dos bares mais cedo, mas a migração da clientela, por exemplo, para as lojas de conveniência que funcionam 24 horas por dia, ou seja, o posto de gasolina abastecendo o álcool. Bem lembrado, viu? Bem lembrado, porque eu aprovei a lei de proibição de venda de bebida alcoólica em postos de combustíveis e lojas de conveniência, há 10 anos atrás. Mas a prefeita vetou. E o mesmo partido, o prefeito do mesmo partido em Mauá, há coisa de quase 3, 4 semanas, promulgou essa lei. Só que essa lei, quando eu aprovei há 10 anos atrás, ela foi para o Rio de Janeiro, lá existe a lei, não se vende bebida alcoólica em loja de conveniência. Lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, várias cidades. Então, eu acredito o seguinte, que nós temos que começar a organizar. Quando você, por exemplo, o prefeito de Ubatuba aplicou a lei seca, a lei de fechamento dos bares, em Ubatuba, na Praia do Lázaro, por exemplo, sim, as pessoas começaram a migrar para Caraguatatuba. Se o prefeito faz a mesma coisa, vai migrar para Ilhabela ou São Sebastião. E cada um fazendo sua parte, acaba fechando as portas e vai fazer com que as pessoas voltem às suas casas, convivam mais com a família, cuidem da educação dos seus filhos e não fiquem em bar embebedando altas horas da madrugada, trazendo transtorno para a polícia, para médico, para tanta gente, e inclusive trazendo transtorno para a família. Então, quando eu estive, por exemplo, lá num congresso de vereadores, você imagina, Jorge, como é que um congresso de vereadores do Brasil chama um vereador para fazer palestra? Eu tive esse convite honroso e fui para lá. Fui recebido pelo então prefeito de Joinville, que era Jorge Henrique, que depois ele se tornou vereador de Santa Catarina. Fui muito bem recebido por ele. Eu achava que lá no plenário não ia ter nenhum vereador para ouvir outro vereador, porque só vinham os pitbull, né, os grandes nomes, tipo José Serra e os presidenciáveis, Ciro Gomes,
que foram depois de mim, ou vieram antes de mim, para fazer as palestras. Um vereador dá uma palestra, mas no entanto estava cheio. Eu levei várias cópias do projeto, esgotou, aí comecei a dar o cartão que me daria depois... Um link para a pessoa copiar o e-mail e tal, para mandar esse projeto. E aí fui pipocando em várias cidades, de vários estados, na Bahia, no Pará, em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então eu fiquei sabendo, aliás, tem muitas cidades que adotaram essa lei, porque os vereadores saíram desse congresso e aplicaram em suas cidades. As pessoas percebem que existem economias geradas no Sistema Único de Saúde, ou seja, toda a economia que é feita por conta da violência, e seja no trânsito, seja nas portas dos bares, isso acaba refletindo no atendimento hospitalar, ou multiplica artificialmente os recursos destinados à saúde? Olha, eu acho que a saúde vai ter um padrão bom de atendimento médico hospitalar à medida que você investe, porque saúde não é despesa. Saúde como educação é investimento. Quanto mais você investe, quanto vale uma vida? Não é? Não tem então, preço. à medida que você perde recursos dessas coisas banais que é possível de controlar, não é fácil. Eu apanhei muito durante essa aprovação desse projeto, tanto da loja de conveniência, tanto da lei seca e outras leis. A gente contrariou muitos interesses econômicos. E quando você contraria, por exemplo, você quer mudar o costume de uma comunidade, é muito difícil. Porque antigamente a gente saía e voltava tipo 9 horas da noite, estava em casa, 10 horas estava em casa. Hoje não, a meninada quer sair às 10 horas, 11 horas da noite ou meia-noite para voltar no dia cedo, seguinte. Mas só que no dia seguinte. Então, lá é nenhuma proteção, tem gente que tem parada cardíaca, overdose, não tem médico. Eu tenho um projeto que nós temos que colocar cada médico em cada balada, por exemplo, para proteger a nossa moçada. Já que nós temos que fazer a prevenção. Sim. Então, não consegui aprovar esse projeto, infelizmente, mas nós perdemos muitas vidas. Quanto não vale isso? Fora os prejuízos materiais, como eu disse, né? Recursos em cirurgias, em UTIs, ocupando leitos que poderiam ser ocupados por pacientes que têm uma diabetes, têm uma trombose, têm uma úlcera perfurada. Um acidente do trabalho, por exemplo. Acidente do trabalho, por exemplo. Olha. Então, é isso aí. Então, a economia que se dá controlando a bebida alcoólica, eu acho que nós temos que controlar o tabagismo, o fumo, mas o cigarro, você fuma e pode prejudicar eventualmente uma pessoa que está do seu lado, né? Mas como a exposição é esporádica, é um prejuízo muito pequeno. Agora, o álcool não. O álcool e outras drogas, você ingere, você prejudica a si próprio, como é o cigarro, também prejudica, mas ele atinge o terceiro. Quantas vezes a gente não lê na mídia? Às vezes de maneira difusa. A pessoa dorme no volante, embriagado, e acerta um ponto de ônibus, mata 5, 6 de uma vez. É o costume. Chega em casa, espanca a esposa, os familiares, ou atropela, ou é atropelado. Quanto não dá de prejuízo? Então, deputado, é muito grave. Falando de região metropolitana, o senhor lembrou, pela lei da lei seca, que há uma migração, às vezes, de uma cidade para outra. Como é possível se fazer a interlocução dos atores, dos prefeitos, numa região como São Paulo, região metropolitana de São Paulo, 39 municípios? É possível, a nível de diálogo, o senhor acredita que a reorganização da região metropolitana venha obrigá-los a sentar na mesma mesa e discutir assuntos comuns? Com certeza absoluta. Eu acho que eu tenho participado de vários encontros, audiências públicas, nós tivemos em Santo André. Eu acredito que há uma vontade imensa dos 39 prefeitos que compõem a grande São Paulo, a grande região metropolitana, fora outras cidades, né? Existe a grande Campinas, existem outras regiões. Eu acredito que isso vai ajudar muito, porque tudo que se faz em São Paulo repercute em outras cidades, tanto em projeto, em coisas boas, como em coisas ruins. Quando eu fiz a lei seca contra a bebida alcoólica, várias cidades, Barueri foi a primeira, uma das primeiras, Barueri, Jandira, Itapevi, né, de Hortolândia também. Depois de quase 5 anos, é que Diadema seguiu a lei. Por uma vereadora chamada Maria Edith, que era esposa do ex-prefeito Zé Augusto, e ela chegou a perder a eleição. Ela aplicou a lei, aprovou lá em Diadema e perdeu a eleição. Eu quase perdi a eleição aqui também. Tamanha é a incompreensão. Sim. Hoje todo mundo fala a lei é boa, está todo mundo aplicando. Eu não sei quantas cidades no Brasil já tem essa lei, mas está se aplicando em todos os lugares. A Grande São Paulo é uma maioria. Disciplina. A região metropolitana é Taboão da Serra, sim, é Suzano, é Mogi das Cruzes, é todos os lugares. Então, no começo nós tivemos muita dificuldade, a gente apanhou igual um cachorro sem dono, vamos falar a gíria. A gente apanhou muito, mas também tivemos muito aplauso. Sim. Chegou uma mulher,
está até escrito, acho que se não falha a memória, no Estadão, na Folha, dizendo assim, esse vereador, não, é Deus lá em cima, esse vereador lá embaixo. Deus mandou esse vereador aqui, porque eu não conseguia mais dormir, não tinha mais sossego, porque eu ficava vizinho de um boteco lá em Pinheiros. Então, essas coisas traz ânimo, traz incentivo, e é aí que nós conseguimos aprovar essa lei, e hoje está tendo uma receptividade boa. Agora, na região metropolitana, como eu disse, tudo que se faz em São Paulo, porque São Paulo cresce, vamos pegar trânsito, por exemplo. O trânsito de São Paulo é caótico. Quando você vai para Santo André, aquele dia eu tentei ir cheguei lá atrasado mais de uma hora. Mais de uma hora. Você hora pega a Anchieta, tudo. Aí você pega a Anchieta, Jorge, você vai olhando, você vê coisas assim que eu não sou um expert em trânsito. Eu fiz a lei para tirar os caminhões aqui da cidade de São Paulo, que eu acho que é importante, né? E o Kassab depois sancionou a lei, mas ele meteu o rodízio. E eu achava que o prefeito não tinha que colocar o rodízio, porque o cara compra um caminhão velho e coloca lá, esse caminhão vai enguiçar e vai piorar o trânsito. Sim. Então eu queria tirar o caminhão só na hora do roxo, que é a lei. Sim. Que eu aprovei foi essa, aí foi mudada. Coincidir as placas dos caminhões e dos carros. Sim, pode ser um rodízio, mas eu acho que primeiro na hora do rush, das 7 Sim. da manhã às 10, tira os caminhões, dá uma parada para nós chegarmos no trabalho, todo mundo chega, aí as avenidas e Avenida Estado, a marginal distribui melhor o fluxo. Distribui. Sim. Tem uma hora, no farol, você chega no farol, você tem que parar para o outro passar. Então você para o caminhão um certo tempo, Sim. depois deixa o caminhão prosseguir das 10 até 5 horas da tarde. Eles criam uma logística própria, né? Cria, não prejudica, porque nós todos chegamos no trabalho, não fica aquele rabo, né, de trânsito, e aí todos ganham e tem qualidade de vida. Então, a gente pega lá em Anchieta, por exemplo, eu vi que você pega aquele congestionamento que lá perto do Extra, para ir para Santo André, aqui ficam vários caminhões fazendo um rabo e acaba interrompendo o acesso para São Bernardo, para Santos. Então lá eu acho que tem que fazer só uma saída Sim. antes desse, vamos dizer assim, esse anelzinho que tem lá perto do Extra. Saída da Anchieta. Indo para Rua de Ramos ou indo para a Avenida do Estado, você faz uma saída, a pessoa pega a pista mais a pista central e dá a volta e chega lá em São Bernardo. Um acesso dedicado para quem vai entregar para as baias de entrega, de saída de mercadorias para o hipermercado. O que não pode é confundir o trânsito local com o trânsito de estrada. Por isso teve tanta dificuldade. Você tem que fazer a alça, né? E sair do outro lado porque está congestionado aqui. Se tivesse esse consórcio metropolitano, Sim. todas essas coisas são resolvidas. Você pega, por exemplo, a saúde, você tem que ter uma inter-relacionamento. Sim. Porque senão o indivíduo não resolve o problema lá em Mauá, ele já põe numa ambulância, vem para São Paulo. Sim. Quando você podia, na verdade, fazer um atendimento primário, secundário, terciário. E deixar só de retaguarda aqui para São Paulo. Aí Sim. você pega, por exemplo, meio ambiente, você vê que São Paulo é uma cidade poluída, ela polui, mas ela tem que ter, em contato com outras cidades, por exemplo, a represa. Um cinturão verde ali no entorno da capital. Eu visitei, por exemplo, a Billing e encontrei vários vasilhames de óleo diesel. E dentro desse óleo diesel, óleo de motor, ou na própria gasolina, porque você pega aquelas marinas, Sim. eles abastecem o barco, aquilo cai direto. O que vaza do tanque vai para a nossa fica no espelho, fica no espelho d'água, poluindo milhões de litros de água. Então, e na gasolina tem BTX, benzeno tolueno, que é altamente cancerígeno. E como é que a Sabesp tira e limpa essa água? Com carvão ativado. Mas essa tecnologia é discutível. Então, Sim. por isso que eu acredito que a poluição ela é a grande causa do aumento do número de câncer. À medida que a medicina avança, deveria cair o número de casos de cânceres. No entanto, é diretamente proporcional. Sobe igual. Quer dizer, alguma coisa está errada. Então, nós temos que controlar a poluição atmosférica, ambiental, das águas, né? Porque dali que vem, através da alimentação, e você acaba se contaminando. Então, eu acho que esse consórcio metropolitano vai ser fundamental, porque nós temos outras áreas, por exemplo, enchentes. A gente vê São Paulo inundado. A gente vai ver na mídia, daqui a pouco focaliza São Bernardo do Campo, Santo André, inundado também. Por quê? Porque os assuntos são interrelacionados. Há uma mobilização completa, não só de São Paulo, como na grande metrópole. Então, Sim. a ideia que eu quero levar a esse consórcio é que nós todos começamos a despermeabilizar. Eu fiz a lei em São Paulo
colocando pisos drenantes em logradouros públicos de pouco movimento, em praças, estacionamentos, em quintais. Na minha casa, por exemplo, eu tenho lá seguramente 60% do terreno grama. Né? Eu tenho meus 3 cachorros. Permeável, né? Permeável, a água que cai lá não é responsável para encher de São Paulo. Mas é assunto para um outro programa como esse, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. A TV Assembleia agradece a sua presença aqui. Eu que agradeço, Jorge, essa oportunidade de estar falando com telespectadores e deixo aqui um sonho, explícito um sonho que eu tenho. Como vereador de São Paulo, eu sempre sonhei com uma cidade que a gente pudesse ter o direito de ir e vir, o direito de ser molestado pela sonorização desses autos, desses carros que parecem uns trio elétrico, das pessoas que ingerem bebida demasiado, provocando acidentes, como nós falamos anteriormente, enorme, dessa violência radical que nós temos. E a minha proposta, esse sonho que eu tenho, é aplicar tolerância zero, como aplica-se em Roma, em Tóquio, em Moscou, Nova York, tantas cidades desenvolvidas, Paris, né? Em Madrid. E nós temos lá qualidade de vida e todos convivem bem. Eu acho que o jovem não precisa ficar embebedando nas lojas de conveniência, nos botecos da vida, saindo fazendo racha ou drogando também, com drogas ilícitas, né? Fora essa oficial que é o álcool, que é maléfica demais. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Esse é o deputado Jorge Rato, do PMDB. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.